maturidade é alguém que está 50 anos no Evangelho. É alguém que é 50 anos no presbitério. Tudo respeito. Tem uma vivência, uma experiência grande. Mas tem gente que tem 50 anos e ainda é menino na fé. E tem gente que ainda acabou de começar, mas já conhece mais do que aquele que há muito tempo serve a Deus. O que Deus está dizendo para nós nessa noite é que Deus ele quer nos fazer crescer, evoluir, crescimento. E quem está em crescimento não para ficar em debate dizendo: eu sou de fulano, eu sou de ciclano, eu prefiro ouvir fulano pregar, eu prefiro ouvir o outro ensinar, eu prefiro o pastor fulano, pastor ciclano, eu prefiro dessa forma. Não, quem cresceu na fé entende que tudo é a palavra de Deus, e sendo a palavra de Deus, ela é boa, é apta para ser ensinada e ouvida, porque ela é a palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Abra vossas Bíblias. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Glória a Deus. Versículo 1 e 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2. Glórias a Deus. Diz assim o texto: que os homens nos considerem como ministros de Cristo, mordomos dos mistérios de Deus. Verso 2. Além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Amém? Pode se assentar. Serei breve. Glória a Deus. Esse texto. Eu quero falar nessa noite a respeito de uma comissão. Na verdade, eu quero falar a respeito daquele que é chamado por Deus. Todos nós somos comissionados. Toda a igreja de Cristo é comissionada. Há uma responsabilidade que nos é endereçada desde que nós ingressamos na fé. Marcos capítulo 16, capítulo 16, Marcos ele deixa muito claro, quando Jesus diz a respeito dessa comissão: ide do Senhor. Não é uma responsabilidade de pregar somente para aqueles que sobem em um púlpito como esse. Não é responsabilidade, pastor, apenas, mas todos nós temos essa responsabilidade. Claro que cada um, Deus, ele usa da sua maneira, da sua forma. A gente vai ver essa comissão sendo exercida pela igreja primitiva e da forma que Deus ele vai se utilizar dos seus servos, os apóstolos de Cristo. Se a gente for falar desses grandes homens, como Pedro, um homem que nas suas duas primeiras pregações, ou nas suas primeiras pregações, uma bagatela muito grande de almas se converteram a Cristo. Um homem douto, cheio do Espírito de Deus, impactando um grande ambiente através da pregação da palavra.
se a gente for falar que Deus fez por intermédio de Filipe, coisa surreal, sobrenatural, que Deus fazia por intermédio daquele homem, como Deus levava a esse homem a pregar, e o que Deus ele fez através da vida do apóstolo Paulo, grande homem de Deus. Se não fosse a morte de Paulo, irmãos, Paulo iria a lugares inimagináveis. Se não fosse a morte, nada poderia pará-lo, porque Paulo era um grande plantador de igreja. Parece que, ao olharmos em Atos dos Apóstolos e também as cartas de Paulo, principalmente as cartas que ele vai endereçar às igrejas, você vê que ele se alimenta disso. Aquilo que alimentava a sua alma era ganhar almas, era gerar discípulos. E nós lemos aqui em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, mais uma igreja, mais um povo que ouviu a palavra de Deus por apóstolo Paulo e por outros irmãos também que passaram ali, como Apolo. Capítulo 18 de Atos vai retratar meio que um contexto dessa carta de Paulo aos Coríntios. Paulo ele fica por um tempo ali em Coríntios pregando, ensinando, e vai se estabelecer a igreja de Deus. Ele chega ali, trabalha em Corinto, junto com Áquila e Priscila, formando tenda. E ali Deus ele vai fazer uma pequena obra. Ele vai fazer com que a igreja, no meio de uma sociedade tão perversa, prevaleça. A gente pode olhar para o nosso tempo e às vezes pensar o quão é difícil, quanta iniquidade, quanta perversidade, quanta iniquidade ao nosso redor, cada vez mais, coisas terríveis sendo propagada, tão natural. Mas naquele tempo, por exemplo, Corinto, uma cidade que era a capital do seu tempo, havia muita promiscuidade naquele lugar. Idolatria era comum. Havia muita idolatria em Corinto, havia muita promiscuidade, prostituição, porque eles adoravam seus deuses se prostituindo com sacerdotisas que ficavam ao redor do templo. Mesmo assim, a igreja prevaleceu, permaneceu ali. Glória a Deus. Todavia, irmãos, ao lermos as cartas de Paulo aos Coríntios, observamos bem que a igreja de Corinto vai se destacar muito pelos dons que a mesma vai experimentar. É uma igreja dotada de dons. Se nós lermos, a gente até para dizer, essa igreja é uma igreja espiritual, cheia. Essa igreja é uma igreja onde todo mundo prega, todo mundo canta, todo mundo profetiza, todo mundo é usado. Porém, essa igreja vai ser a igreja mais problemática, ou uma das mais problemáticas, que Paulo ele vai ter de corrigir severamente. A primeira carta de Paulo é basicamente uma carta que vai Paulo tratar dos erros. E o maior erro que essa igreja estava passando, estava tendo, era divisões, era dissensões. Havia outros erros terríveis, mas os primeiros erros que Paulo ele vai tratar é sobre essa divisão que estava tendo nessa igreja. Eles estavam se reunindo dizendo, olha, eu sou de Paulo. Outros diziam, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e outros diziam, eu sou de Cristo.
havia-se basicamente divisões que faziam com que, em vez da igreja crescer, a igreja perecesse, a igreja afundasse. E Paulo ele vai corrigindo, dizendo que não foi ele que morreu na cruz, que não foi ele que verteu sangue, que não foi ele que pagou o preço. Ninguém era dele, mas a igreja é de Cristo. Se olharmos para a igreja de Corinto, nós podemos dizer: essa igreja é cheia espiritualmente, tem talento, é muito bom, tem de tudo que precisa ter na igreja, tem, aleluia. Todavia, Paulo no capítulo 3, nos seus primeiros versículos, ele vai dizer para essa igreja que na verdade era menina na fé, que na verdade era uma igreja carnal. Observe que Paulo fala que a igreja de Corinto é carnal, mas não é mundana. Ela é a igreja de Deus, é a igreja de Cristo. Todavia, Paulo, ao observar que havia divisões, que havia separações de quem é de quem, que havia alguns erros acontecendo na igreja de Corinto, Paulo vai dizer que com leite ele trata aquela igreja e não poderia tratar com um alimento mais sólido, porque eles não estavam prontos para suportar. Eles não cresceram, eles não atingiram uma maturidade cristã. Ou seja, Paulo, ele inicia essa obra em Corinto, mas ele volta esperando que a igreja tivesse crescido. Existe um argumento, irmãos, muitas das vezes que muitas pessoas se utilizam de forma errada. Quando há baderna, quando há muitas das vezes meninices e chocarrice, ele vai dizer: é melhor ser menino na fé do que ser alguém torrão. Não, irmãos, Deus não nos chamou para ser meninos. Deus, ele te chamou para crescimento. Quem ainda não cresceu não pode suportar coisas profundas da parte de Deus. Quem ainda não cresceu não consegue entender algumas coisas da parte de Deus. Então Paulo, ele vai dizer para a igreja de Corinto que essa igreja não havia crescido. Entende, irmãos, que maturidade não é questão de idade, tempo. Quem sabe, para nós, e nosso conceito é que maturidade é alguém que está 50 anos no evangelho, é alguém que é 50 anos no presbitério, tudo respeito, tem uma vivência, uma experiência grande, mas tem gente que tem 50 anos e ainda é menino na fé, e tem gente que ainda acabou de começar, mas já conhece mais do que aquele que há muito tempo serve a Deus. O que Deus está dizendo para nós nessa noite é que Deus, ele quer nos fazer crescer, evoluir, crescimento. E quem está em crescimento não para ficar em debate dizendo: eu sou de fulano, eu sou de ciclano, eu prefiro ouvir fulano pregar, eu prefiro ouvir o outro ensinar, eu prefiro o pastor fulano, pastor ciclano, eu prefiro dessa forma. Não, quem cresceu na fé entende que tudo é a palavra de Deus, e sendo a palavra de Deus, ela é boa, é apta para ser ensinada e ouvida, porque ela é a palavra do Senhor Jesus. Aleluias. É tão forte, irmãos, esse problema na igreja, que Paulo ele vai começar no capítulo 4 retratar sobre isso, sobre o ministério. Basicamente, a igreja de Corinto, eu estou indo devagar, irmãos, porque minha voz está um pouco rouca. Basicamente, a igreja de Corinto estava fazendo o que eles estavam acostumados a fazer fora do âmbito da igreja. Geralmente, a cidade de Corinto, ou naquele período do apóstolo Paulo, onde havia muitos filósofos, eles se reuniam nas praças. E nas praças, eles ouviam os filósofos. E eles começavam a dizer: eu sou seguidor do filósofo tal.
do outro filósofo eu sou seguidor. Então eles estavam trazendo essa prática para dentro da igreja. Então era uma prática do mundo. Quando nós começamos a deixar de seguir a palavra de Cristo e começar a pôr os homens como maiorais, como maiores que a palavra de Deus, o mundo está entrando na igreja. Quando nós trocamos o homem, ou melhor, a palavra, pelos homens. E Paulo ele vai tratar isso dizendo basicamente: portanto, que os homens nos considerem. Ele vai dizer que os que estão ao nosso redor nos avaliem, nos observem, nos considerem, que eles olhem para nós e digam que nós somos homens santos de Deus. Não somos nós que devemos dizer que somos servos, homens de Deus. É quem está de fora que precisa avaliar a nossa conduta e dizer: ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus, ali é um crente servo de Deus. Paulo a Timóteo, ele vai dizer no capítulo 3 da sua primeira carta, versículo 6 em diante, a mesma coisa, que um obreiro, ele precisa ter uma boa avaliação, um bom testemunho, que o servo de Deus precisa ter um bom testemunho. Nós sabemos muito bem de uma história, que é a história da Sulamita, que ela, antes de chamar Eliseu para dentro da sua casa, ela vai observar 1, 2, 3, vários dias, até dizer a seguinte frase: vejo que este que passa todos os dias é um homem santo de Deus. Irmãos, é fácil nós irmos para um culto como esse, com terno e gravata, com a Bíblia de braço, com a carteirinha escondida aqui, e dizer: eu sou servo, eu sou servo, eu sou serva, eu sou profeta, eu sou evangelista, eu sou pregador, eu sou pastor, eu sou cantor. Mas e quem está todo dia com você, no seu cotidiano, que não é crente, que não serve Deus, que está no teu trabalho, que é seu vizinho, que está ao seu redor? Será que quando você passa, ele diz: ali vai alguém que é servo de Deus, ali vai alguém que é profeta de Deus, ali vai alguém em cuja Deus está na vida dele? É mais importante, irmãos, a avaliação que o mundo faz, muitas das vezes, do que a nossa própria autoavaliação. É mais importante, às vezes, aquilo que muitos dizem, aleluia, ao nosso respeito, sobre a nossa conduta, do que nós mesmos nos autoavaliando. Porque nós nos avaliamos, vamos dizer: eu prego bem, profetizo, falo bem, sou servo, canto bem, glória a Deus. Mas quem está lá fora? Será que quando abre a boca diz: ali é alguém que tem caráter, ali é alguém que tem vida com Deus, tem intimidade, ali é alguém verdadeiramente servo de Deus? Aleluias. Irmãos, quem é Paulo? Paulo é um grande homem de Deus, e ele está dizendo: olha, eu não, mas os de fora nos considerem. Eles devem nos considerar ministros, aleluias, e dispenseiros dos mistérios de Deus. Oh, glória a Deus. Irmãos, na nossa sociedade hoje, ministro é alguém importante demais. Ministro é alguém que tem um cargo muito importante, uma influência importante de poder dentro da política. No meio eclesiástico, ministro é aquele que exerce alguma liderança ou está incluso no presbitério da igreja. Todavia, quando Paulo se utiliza desta palavra, Paulo ele vai na contramão. A palavra ministro aqui é uperetos, do grego, que tem o seu significado de remadores de baixa categoria. Basicamente, Paulo está aqui utilizando essa palavra que
que significa remadores de baixa categoria, que eram escravos sentenciados à morte, que remava no porão do navio. O que Paulo está dizendo é: nós apenas somos ministros, remadores, escravos sentenciados a mortes. Você é um ministro de Deus, você é um remador de Deus, você está remando, glória a Deus, na obra de Deus, aleluia. O que é mais interessante, que os remadores estão no porão, mas o capitão, que é Cristo, está em cima. Glória a Deus. E na obra é assim, irmãos, nós só estamos remando, mas quem está comandando é Cristo. Nós só estamos remando, mas quem está direcionando é Cristo. O problema é quando a gente inverte a situação, quando a gente diz: Jesus rema e eu tomo a direção, Jesus rema e eu continuo dirigindo para a esquerda ou para a direita. Aí quem toma a direção e bota Jesus para remar, começa a bater em iceberg chamado tribulação e afunda na fé. Por isso que tem gente frustrada, por isso que tem gente minguando na fé. Por quê? Porque quer que Jesus venha remar e ele venha direcionar. Todavia, nesse barco que é a vida cristã, quem é o capitão é Jesus, quem comanda é Jesus, quem direciona é Jesus. Você só precisa remar, remar, diz o Senhor. Aleluias. Você sendo remador, glória a Deus, não só Ele comanda, mas também só Ele aparece. A glória é só dele, a glória é só para Ele. Oh, glória a Deus. Você é apenas um remador. Ele colocou um remo nas tuas mãos. Irmãos, e remar não é fácil, é difícil, porque no mar tem vendavais, no mar tem ondas grandes, no mar tem tempestades. E no meio de tempestade, irmãos, da nossa vida cristã, o que acontece? Eu paro, eu abandono, eu retrocedo. Mas Lucas capítulo 9, Jesus vai dizer que aquele que lança a mão do arado não é digno do reino de Deus. O escritor aos Hebreus chega a dizer também que aquele que quer recuar, glória a Deus, que pensa em recuar, Deus não tem prazer nesse. Aleluias. Eu vim te dizer nesta noite, você pode até pensar, pode até desejar, pode até querer muitas das vezes largar o remo, porque é pesado demais remar, é pesado demais a tempestade, a labuta. Mas Jesus está dizendo que aquele que entrou no barco da vida cristã, aleluia, está sentenciado e até o fim, até a morte. Não tem jeito para você largar o remo, não tem jeito para você voltar atrás. Aleluias, você vai até o fim. Glória a Deus. Quem sabe, irmãos, eu digo para alguém aqui nesta noite que está pensando assim: é tempo de eu largar, é tempo de eu abandonar. Glória a Deus. É muita tempestade, é muita tribulação, mas vida cristã nunca foi fácil. Caminhar com Deus nunca foi fácil, nunca foi vida light. Se Deus não poupou a seu próprio filho, irmãos, da cruz, quem dirá nós, da provação, da circunstância? Só que Hebreus capítulo de número 6, a Bíblia diz que nós temos uma âncora firme, aleluias, e ela está ancorada, irmãos, na eternidade. Jesus está dizendo: eu já ancorei você na eternidade há muito tempo, eu já firmei você na eternidade há muito tempo.
Mas está ventando, tá, aleluia, vendaval, tá muitas ondas muito fortes, mas Jesus está dizendo: você já está ancorado na eternidade. Vem vento, vem, aleluia, vendaval, ondas fortes bate no seu barco, mas você não abandona. Por quê? Porque Jesus já te ancorou na eternidade. Você já está ligado à eternidade. Aleluias, glória a Deus. Remador. Paulo, ele vai dizer que nós somos remadores e também dispenseiros. Essa palavra dispenseiros aqui, oikonomos, é um administrador, irmão. É um mordomo. E o mordomo naquele tempo era um escravo, subordinado pelo seu senhor. E ele tinha subordinados também, que eram outros escravos. Ele tomava conta de toda a casa. O senhor da casa só se preocupava em pôr o alimento, em não faltar nada. Agora, quem administrava era mordomo. Nós somos mordomos na fé. Você é o mordomo na fé. E você precisa entender, como mordomo na fé, como um escravo de Cristo, um servo de Cristo, você precisa entender que você só faz o que Ele manda. Você só realiza ou executa aquilo que Ele quer. Eu disse aqui outra feita, que quem é filho não faz o que quer, e quem é escravo da mesma forma. Porque naquele tempo, escravo, uma palavra que Paulo muito utiliza, que é eskeus, se não me falha a memória, do grego, a palavra que Paulo utiliza, a mesma palavra que ele vai se utilizar em Filipenses capítulo 2, versículo 5, quando ele vai falar que Jesus se fez servo. Aquela palavra é o escravo, o pior escravo que tinha. Ele não tinha direito de nada, não teria direito nem de ter nome, nem ter vontade, nem ter desejo de coisa alguma. E nós somos servos de Cristo. Quem é servo de Cristo não faz primeiramente aquilo que quer. Eu não quero, aleluia, exercer, mas todavia eu sou servo, eu faço aquilo que Ele quer. Oh, irmãos, se fosse olhar para a nossa carne, você nem tocava tocar, nem pregar nós pregávamos, nem estar aqui você estaria. Pesado demais. Se fosse perguntar para a carne ou para alguém, algum pastor aqui, servo de Deus, profeta, homem de Deus, se for perguntar, nem aqui estaria. Estaria em casa, dormindo tranquilo, se divertindo, aleluia. Mas porque sabe, entende que é servo, e quem é servo faz aquilo que o, aleluia, o dono da casa manda, aleluia. Por isso nós estamos aqui nesta noite, porque nós servimos a Ele. Você sendo servo, você precisa entender que haverá uma prestação de contas. O dono da casa vai vir para, aleluia, prestação de contas. Haverá uma prestação de contas da parte do dono da casa. Oh, glória a Deus. Tudo que nós fazemos aqui, irmãos, haverá um tempo de prestação. Deus não deve a ninguém. Glória a Deus. Se não há recompensa na terra, se preocupe não, 2 vezes mais haverá recompensa nos céus. Glória a Deus. Nós somos mordomos, e você cuida da dispensa de Deus. Aonde tem o quê? Os seus mistérios. Os mistérios aqui é o Evangelho. Mas eu acredito, irmãos, que também fala de coisas profundas. Há quem acha, irmãos, que a maior revelação de Deus na vida dele foi o dia que ele aceitou a Jesus. Foi o dia que ele se batizou. Há quem acha que a maior revelação de Deus na vida dele foi o dia em que ele foi consagrado a algo.
separado algo. Mas eu quero dizer nesta noite que existe uma dispensa de mistérios, de coisas grandiosas. O nosso problema é que nós não queremos mais ter acesso a essa dispensa. O nosso problema é que nós preferimos ter acesso, aleluia, a nossa dispensa material, a nossa estante material, a nosso talento físico, e se esquecemos que é uma dispensa, em que a chave dessa dispensa, ela é entregue através da oração, através da consagração. Glória a Deus. Eu quero dizer nesta noite que essa dispensa de Deus, aleluia, mistérios que Deus ele quer revelar para a sua igreja. Há coisas sobrenaturais que Deus ele quer transmitir ao seu povo. Há coisas grandiosas que Deus ele quer nos falar. Há entendimento que Deus ele quer te dar na palavra, e está nessa dispensa. Quem colocou ali foi Deus. Deus é o dono da dispensa. Ele coloca ali o alimento, Ele coloca ali os seus mistérios, Ele coloca ali as suas revelações, Ele coloca ali as suas grandes coisas. Aleluia. E você, como um garçom, você vem e serve, você vem e transmite tudo aquilo que Deus ele tem revelado na sua dispensa. Aleluia. Jesus está dizendo para nós aqui nessa noite: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes que não sabe. Clama a mim e eu abrirei essa dispensa. Clama a mim, te entregarei a chave dessa dispensa. Clama a mim, colocarei coisas grandes, firmes que você não sabe nessa dispensa. Urabacanda labaxéria. Sabe por que a igreja se torna às vezes muito natural? Esqueceu de acessar a dispensa de Deus. Sabe por que às vezes nós louvamos e é tudo natural, é tudo técnica, pregamos e é tudo natural, é tudo técnica, se esquecemos da dispensa de Deus. Não adianta apenas termos uma estante teológica cheia e não se esquecermos de acessar a dispensa dos mistérios de Deus. Não adianta termos uma aleluia, um canto, uma voz muito bela e se esquecermos, precisamos ter acesso à dispensa de Deus. Não adianta uma igreja cheia de homens sábios, de mulheres sábias, mas se esquecerem de ter acesso à dispensa de Deus, não causa efeito em lugar nenhum. Mas uma igreja que constantemente tem acesso à dispensa de Deus, ela impacta o seu ambiente. Irmãos, a igreja primitiva, homens indoutos, conheciam da lei, mas eram homens indoutos. Eram homens que não tinham o conhecimento, a não ser Paulo, que tinha um vasto conhecimento. Mas Deus ele impactou aquela geração. Há muitos anos atrás, séculos atrás, homens que não sabiam ler, escrever. Não estou dizendo, irmãos, que para nós sermos usados, nós precisamos ser analfabetos, que para ser usado, nós precisamos ser indoutos. Não. Quanto mais você tem, mais Deus te usa. Quanto mais você busca, mais Deus te usa. Todavia, o problema é que aqueles homens, pela falta de conhecimento, pela falta de letra e entendimento, eles focaram muito em uma coisa: acessar a dispensa. E o que Deus fez? Deus impactou gerações. Aleluia. Nós somos a geração, irmãos, que tem mais informação, que se diz ter mais conhecimento, mais oportunidades de acessar conhecimento, vasto conhecimento. Mas somos a geração que menos impacta, uma geração que menos influencia, que menos marca presença, porque se esqueceu que a dispensa de Deus, aleluia, está fechada há muito tempo. Que a dispensa de Deus, que os mistérios de Deus, aleluia, precisam ser acessados.
e distribuídos. Oh, glória a Deus. Eu quero dizer para alguém que nesta noite, aleluia, Deus está abrindo dispensa dos seus mistérios para você. Deus está, mas eu não prego. Deus está abrindo a dispensa dos seus mistérios para você. Deus está abrindo a dispensa das revelações para a tua vida. Eu não estou falando de profetada, eu não estou falando de invenção, eu estou falando de coisa divina, de coisa tremenda, de coisa de Deus. Aleluia, glória a Deus. Há uma dispensa sendo aberta, há mistérios de Deus para serem revelados para você, para serem revelados para a tua vida, para serem revelados através de você, através do seu ministério. Deus está abrindo a dispensa para esta igreja, assim diz o Senhor Jeová. Aleluias. Dispenseiro. Qual é a exigência, irmãos? Qual é a exigência? Vai ser feita uma exigência do ministro, do remador, do dispenseiro. Ele precisa de ter e de ser algo. Qual que é a exigência? Ser alguém popular? Ser alguém famoso demais? Ser alguém conhecido? Ser alguém de boa índole? Apenas alguém de intelecto influente? Daquele tempo, Paulo ele vai dizer no verso 2 que a exigência é fidelidade. Fidelidade. Deus exige apenas de nós fidelidade. Oh, glória a Deus. Deus ele não exige de você muito. Ele não exige que nós sejamos perfeitos, que é uma coisa que não acontecerá em terra, mas só na glória. Ele não exige de nós, aleluia, alguém impecável. Ele não exige de nós alguém que não erra, que não tropeça, não. Ele exige apenas o seguinte: fidelidade, ser fiel, aleluia. Porque tem muito remador largando mão do remo por interesses materiais. Tem muito remador que está trocando remo, aleluia, por moeda monetária. Tem muito remador que está vendendo o seu talento, que está vendendo, aleluia, os mistérios da dispensa de Deus por coisas banais. Mas Jesus está dizendo que a exigência ainda é fidelidade. Fidelidade. Ele exige fidelidade. Oh, glória. Eu quero te dizer uma coisa, que nem sempre ser fiel a Deus vai fazer com que você seja aceito. Nem sempre ser fiel a Deus vai abrir portas, na verdade vai fechar. Nem sempre ser fiel a Deus, ser temente a Deus, fazer da forma que Deus quer, ser fiel à vontade de Deus, vai fazer você ser popular, vai fazer você ser famoso. Vai, na verdade, pelo contrário, vão dizer que você é santarrão, quadrado demais. Vão dizer que você é ultrapassado, que você não sabe de nada, é menino, está começando agora, não tem bagagem, que você não entende de nada, não sabe de obra de Deus. Não se preocupe, o importante é que o céu está dizendo: é fiel a minha palavra. Se preocupem não, irmãos, porque tem gente que faz, acontece, mas Mateus capítulo 7, 21 diante diz que naquele dia, aleluia, muitos vão dizer: Senhor, preguei, Senhor, profetizei, Senhor, eu fiz milagre, fiz coisas grandes, Senhor. E ele vai olhar e vai dizer: eu não te conheço, vocês não foram fiéis, apartai-vos de mim, porque vós praticavam a iniquidade. Glória a Deus, irmãos. Tem gente que vai ouvir essa dura palavra, mesmo que fez tanta coisa
coisa na terra, mas tem gente que mesmo, aleluia, com dificuldade, permaneceu, mesmo debaixo de tribulação não se vendeu, mesmo debaixo de circunstância não deixou a fé, não negou os princípios e os primórdios da fé, aleluia, permaneceu fiel. E naquele dia ele vai dizer para estes: vinde bendito do meu Pai. Oh, glória a Deus. Se coloca de pé, por gentileza.